que se o Bolsonaro e o Valdemar não podem conversar, né, o que acontece? O plano do Valdemar de eleger 1.000 prefeitos vai funcionar. Agora, o plano do Bolsonaro de eleger 1.000 conservadores não vai funcionar. Né? O PL vai ter 1.000 prefeituras. Vai. Mas quem serão esses prefeitos? Quem serão os vereadores? Veja, o voto bolsonarista, desse arranjo que está acontecendo em vários lugares, novamente vai eleger um monte de vagabundo. Por exemplo, você sabe quem é? A gente tem o problema lá em São Paulo, né, da eleição, né, porque em São Paulo não tem candidato de direita, tem o Nunes, né, que é o cara de centro-esquerda. E ele que é o representante do voto conservador hoje em São Paulo. Né? Mas tudo bem, você fala, não deu tal, mas o PL não conseguiu, mas daí o PL pelo menos está apoiando. Mas você sabe quem é o vereador cabeça de chapa do PL em São Paulo? Quem é o pessoal? Não, mas lá nós vamos eleger os nossos vereadores conservadores. Quem são os vereadores que vão concorrer em São Paulo? Você sabe? Não. Pois é. Ninguém sabe. É a nominata mais fraca. Tem aquela lá que já é vereadora, né? Que é a secretária da mulher do Tarcísio, que é o único cargo que, aliás, que o PL tem, né? No governo do Tarcísio. Como que é o nome dela, Dani? Aquela vereadora de São Paulo lá. Eu sempre esqueço o nome dela. Da Secretaria de Mulher, né? É. Vamos ver nossa audiência aqui. E não tem mais. E não tem mais candidato. É. Não, ela é vereadora, secretária da mulher do Tarcísio. E não tem mais candidato. Né? Por exemplo, quem que é o cara mais pica da política de São Paulo para ser vereador pelo PL? Douglas Sonaira, isso aí, Sonaira. Não, a Sonaira. Né? É o Douglas Garcia, óbvio, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ele é o cara mais conservador de São Paulo, que é o cara mais preparado para ser vereador, foi um excelente deputado, etc, etc. Mas ele vai concorrer pelo, sei lá que partido, PSC. Não sei, nem sei que partido que ele tá. Ele vai concorrer lá. Né? Agora, se ele tivesse o 22, estava eleito. Mas não pode, né? Porque já viu, né? Como é que é. Né? Então, isso está acontecendo em vários lugares. Agora, para você entender o que realmente está acontecendo, você agora vem um merchandising, né, obviamente. Você precisa clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, que é da nossa imersão BSM, como votar sem medo. Se uma eleição não muda nada. É verdade, eleição não muda nada. Né? Então, assim, a gente não vai ensinar você exatamente como você deve votar. Né? O que nós estamos fazendo? Nós reunimos um time muito bom, né, de gente que entende tudo de política. Né? Mas não é assim política. Né? Que entende você do ecossistema político, né, como ele funciona. Né? E não é gente famosinha, tá? Então vocês não vão assim, ser atraídos porque, né, tá, sei lá, o Nicolas Ferreira. Ferreira? Não, tá o Nicolas, o Eduardo. Eu até queria que eles viessem, mas eles, vocês sabem, eles não podem participar de coisas do BSM. Né? Não é assim. É gente que realmente entende, que vai explicar coisas. Veja, o que nós estamos preocupados? Né? Que essa eleição vai repetir o fenômeno de 2020, ou seja, o fracasso da direita nas eleições municipais. Lógico que vamos fazer mais cadeiras, né, de vereadores, vamos fazer mais prefeitos, até porque em 2020 a gente não fez nada, então se fizer já estamos no lucro. Tá? Mas não vai ser aquela coisa maravilhosa como todo mundo está imaginando, né, a grande retomada da direita. E aí o que acontece? Da direita vai voltar para casa dormir. E em 2026 vai acordar. Em março, abril de 2026, o Bolsonaro vai chegar e dizer quem é o candidato, que vai ser uma grande surpresa para todo mundo. Né? Que eu já nem arrisco mais dizer o nome, que eu estou achando que pode ser qualquer coisa agora. Né? E aí todo mundo vai votar e aí ninguém foi preparado para nada. Né? Então, por exemplo, vocês vão acordar, quem é aqui do Paraná, descobrindo que se você é da direita, conservador e bolsonarista, você vai ter que votar no Sérgio Moro para governador. Né? Porque é uma coisa que já está sendo discutida no Paraná, né, com o apoio do Bolsonaro. Então, assim, que a gente vai fazer? A gente vai aceitar todo esse tipo de coisa, quieto? Nós vamos continuar no voto de cabresto? Não. Então, o que a gente fez? A gente chamou, né, esse time, que é um excelente time, né,
É verdade. Alguém falou aqui que a Zoe Martins é candidata. A Zoe é a candidata mais forte. Ela é o símbolo da direita de São Paulo. Ela é vereadora do PL. Né? Eu gosto muito da Zoe, né? Mas ela não tem experiência política nenhuma. Né? Ela era uma comentarista de política, né, de uma rádio do Centrão. Então, né, gosto da Zoe. Acho que ela vai ser eleita, certamente. Mas, tipo, essa é a liderança. E só comentar que é pelo União Brasil, o Douglas. O Douglas é pela União Brasil. Então, o que é a imersão BSM? Nós reunimos uma galera, né? Ana Campanholo, Carolina Detoni. Ana Campanholo, porque, bom, ela sabe fazer política. Ela foi votada em todos os municípios de Santa Catarina e foi a deputada estadual mais votada da história do estado. Né? Brincadeira ou não? E ela, né, com o gabinete dela, tem bases em todos os municípios. Eles conseguiram construir uma malha, né, uma rede de organizações, instituições e pessoas conservadoras, né, que sabem fazer o negócio funcionar. Não só a eleição, eles sabem cobrar, eles sabem... Né, chega uma cidadezinha de Santa Catarina, tenta passar um banheiro unissex para você ver o que acontece. Né? A turma da Campanholo está lá. Né? O movimento conservador de Santa Catarina está lá, acordado e olhando para aquilo. Né? Quem articulou tudo isso aí foram duas pessoas, que é o Lucas Campos e o Henrico Bianco, né, que também vão estar na imersão. Aliás, eu vou apresentar com o Lucas. Né? O Lucas é o co-host. É o co-host. Tá? Então, a Ana Campanholo, que sabe fazer o negócio. A Carolina Detoni, né, que vocês não sabem, mas muito antes dela ser política, ela também era aluna do Olavo, né, tá lá no COF desde o começo. Tá? Começou a vida como uma ativista política lá em Chapecó, né, conhece todo o esquema, e ela também é uma dessas políticas que é profissionais em quê? Em organizar a base municipal, organizar o lugar, a região, né, de onde ela vem e dar voz para as pessoas ali. Então, são políticos que sabem ouvir o que as pessoas estão falando. Né? E a mulher é presidente da CCJ, né? Não é pouca coisa. Né? E conseguiu virar presidente da CCJ por seu próprio mérito, sem apoio nenhum do partido. Né? Que um dia a gente pode até contar essa história. Né? Chamamos o Kennedy. Né? O Kennedy, ele foi candidato ao Senado lá por Santa Catarina, mas ele é um sujeito assim, que ele fez tudo na política. Ele foi vereador, ele foi secretário municipal, ele foi deputado estadual várias vezes, foi deputado federal, e agora ele é secretário de governo, né? Secretário lá do governo do Jorginho. Né? Então é um sujeito que conhece muito bem como as coisas funcionam, é um cara do nosso lado, ele não é assim, dos militantes malucos, ele não é famoso, né? O pessoal de Santa Catarina não conhece, mas não é um cara assim, ele não é influencer, né? É um tiozão que manja tudo de política. Né? Quem mais vem? O Uner, que foi vereador lá em BH, né? Mas o problema é ele ser vereador, ele é organizador do MOVA, e assim, a candidatura dele de vereador lá em BH, quando ele foi vereador, e acho que ele é candidato agora, não sei, o mandato dele era do movimento. Né? E ele sabia muito bem como funciona a relação entre o movimento conservador organizado e o gabinete de vereadores. Né? E como esse movimento faz pressão no gabinete, e como, né, a prefeitura, a Câmara, etc., toma decisões que levam a voz do movimento conservador em conta, porque é um grupo organizado, né, que tem o seu representante lá dentro que é capaz de fazer pressão. Né? Quem mais? Tem uma gente, vocês entram lá, tem o Felipe Barros, que estava aqui ontem até gravando uma aula especial para a imersão. Né? E o que nós vamos discutir? Nós vamos discutir, não é eleição exatamente. Né? Como que você escolhe o seu candidato? Lógico, vamos falar disso. Né? Mas o ponto não é esse. Né? O ponto é como essas coisas que estão acontecendo não podem acontecer. Como evitar que esse tipo de coisa aconteça? Ou seja, como chegar numa cidade onde Bolsonaro teve 80% dos votos e não tem... E o partido do Bolsonaro não lança um candidato para prefeito. E está cheio de cidade assim. Então, como que isso pode acontecer? Quer dizer, aqui todo mundo votou no Bolsonaro, mas o nosso candidato a prefeito dos bolsonaristas não é bolsonarista, ele é um cara que tivemos que arrumar, né, porque senão a gente não ganha. O cara tem mais chance. Como que tem mais chance? Então, você não bota fé no bolsonarismo? Não. Então, evitar esse tipo de situação. A direita chegar sem candidato. Perfeito. Então, como que cria os candidatos? Ou seja, não é candidato, como se cria lideranças? Para ter liderança, tem que ter os liderados. Você tem que ter um movimento eleitoral. Não pode aparecer na época de eleição.
Ele tem que ser algo contínuo, tem que ter uma pauta clara, né? E saber fazer pressão em cima dos políticos, etc. É esse tipo de coisa que nós vamos discutir no dia 24 de agosto, né? Vamos trazer um monte de gente aqui que é capaz de ensinar essas coisas para vocês, essas técnicas, né? Vamos falar, então, bastante sobre conjuntura política brasileira, não só eleitoral, e focar no que é preciso ser feito antes, durante e, sobretudo, depois das eleições. Né? Porque também não adianta a gente eleger os nossos caras, eles chegarem lá, né, e votar no imposto da Shen, como fez vergonhosamente o traidor Jorge Seife. Né? Então, por que o Jorge Seife votou a favor do imposto do Haddad? Porque ele gosta de imposto? Não, obviamente ele não gosta de imposto. Né? Embora ele tenha falado, né, no momento de sincericídio, que ele precisava votar nos impostos, porque, afinal de contas, são os impostos que pagam o salário dele. Né? Achei até muito bom que ele falou isso, porque é verdade. Mas ele votou porque ele... Não, porque ele tem um grupo de pressão que faz mais pressão do que a direita nele. Esse grupo de pressão é a Havan, é o velho da Havan, né, o cara da Riachuelo, o pessoal que vive de importar cacarecos da China e vender nas suas lojas de departamento. Né? São esses caras que forçaram, né, que foram lá e fizeram o lobby no Jorge Seife, né, certamente porque o Jorge Seife deve favores de campanhas para eles. Né? E ele foi lá defender os interesses desses caras. Então, quer dizer, eles têm um poder de articulação que a direita não tem. Se a gente tivesse, a gente ia chegar no Seife e falar: Seife, você votar isso aí, meu filho, né, você vai estar pior do que, sei lá, né, você vai estar fodido, nunca mais ninguém vai votar, você vai mais pôr o pé em Santa Catarina, vai ter que ficar dançando Like a Prayer, Like a Virgin, lá no show da Madonna, não vai mais poder voltar. Né? Seu destino vai ser fazer live bêbado da madrugada. Alguma coisa assim. Certo. Mas a gente não tem esse poder. Por quê? Porque a direita não está organizada suficientemente para fazer esse tipo de cobrança. Né? E porque o Jorge Seife tem costas quentes, né? Então ele pode fazer... O filme dele certamente está queimado. Mas esse é só um exemplo, né? Não é só o Jorge Seife. Por exemplo, tem o Maurício do vôlei, né? Que é o... Eu vou dizer que ele é o maior vexame, porque eu vi esse sujeito lá no CIPEC, ele tem uns 3 metros de altura, né? Então ele é certamente o maior vexame da direita. Porque ele votou no DPVAT e depois ele disse que se confundiu. Quando você olha no painel lá de onde os deputados votam, na sua mesinha, tem um botão escrito sim e um botão escrito não. E olha, essas são as palavras mais básicas de qualquer língua. Yes and no. Né? Não tem como confundir sim e não. A definição de sim é muito clara e a de não também. Quer dizer, nem precisa nem definir, que todo mundo sabe o que essas palavras significam. É inconfundível. Não é assim você confundir, sei lá, armário com Romário. Entendeu? Não tem como confundir. Sim, sim. Não, não. Mas ele se confundiu, gente. Coitado, ele não conhece muito bem a língua portuguesa, ele não sabe direito o significado da palavra sim e o significado da palavra não. E depois ele fez aquele belíssimo projeto, né, sobre ESG, né, que é a agendinha woke, né, a agendinha progressista, né, da cultura da lacração, para mudar a lei de licitação brasileira. Falou assim, as empresas que tiverem política de lacração, banheiro para travesti, que contratar, né, a gente só contrata mãe solteira, anões da Malásia, esse tipo de coisa, vão ser privilegiadas do processo de licitatório. Né? Então elas vão pontuar mais na hora de decidir qual empresa que vai ganhar a licitação. Né? O que é uma tremenda burrice, tá? Porque é você jogar exatamente no colo do poder a agenda do inimigo. Né? Esse é um negócio... Assim, é tão óbvio que eu fico até constrangido de ter que explicar um negócio desse para o Maurício do vôlei, mas também, né, o cara é o Maurício do vôlei, né, gente? O que você vai esperar dele, né? Não vai esperar muita coisa, mas talvez algum assessor e tal. Mas assim, por que o Maurício do vôlei fez isso, Ana? Ele acordou um dia e falou assim, nossa, SG é um negócio tão legal. Não. É porque chegou algum emissário lá da ONU, chegou para ele e falou, nós temos um negócio aqui que chama Agenda 2030. Cara, é muito legal. Né? É muito legal. Senta aqui, vamos tomar um café. Sabe aquele pessoal que te obrigou a ser demitido Perfeito. do Minas? Era o Minas, né? Que ele jogava? Vôlei. Uhum. Né?
que ele foi demitido porque ele falou lá que alguma coisa que ele criticou um gibi, uma história em quadrinho que tinha um Superman gay. Né? Ele fala, isso aí tá tudo errado. Daí, o que aconteceu? Ele foi cancelado, né? As empresas que patrocinavam o Minas, se eu não me engano, era a Gerdau e a Fiat, eu posso estar falando errado, talvez sejam outras empresas, mas eu acho que era a Gerdau e a Fiat, foram lá e exigiram a demissão dele porque o que ele estava falando era contra os valores da empresa, ou seja, era contra a agenda ESG da empresa. E aí, né, para se adequar à política de compliance dos seus patrocinadores, o Minas foi lá e demitiu o sujeito. Então, ele perdeu o emprego por causa dessa agenda. Porque ele ousou se colocar contra ela. E agora ele vai lá e pega os caras que foderam a vida dele, porque ele nunca mais vai poder jogar vôlei profissionalmente, né? E dá um puta prêmio desse. Fala, agora vocês terão a vantagem para assinar contratos milionários com o governo. Então, assim, chamar de burro o Maurício do Vôlei é pouco. Mas por que ele fez isso? Ele sabe o que ele está falando? Não, gente, ele é burro. Tá? Ele é pressionado. Agora, exatamente, vem um grupo de pressão que tem poder, né? Que é algum emissário lá da ONU, vem pro assessor dele, que deve ser outro burro, e fala, olha, tem um negócio aqui para vocês que, ó, supimpa. Fala supimpa hoje em dia? Não vou mais lembrar o passado. E aí vende o negócio pro cara, entendeu? E aí ele faz. Agora, assim, tem a direita que vai lá e fala, ô meu filho, vamos fazer um negócio de direito? Não, não tem. Teve assim, o pessoal ficou revoltado, ele tomou uma cagada pública da Ana Paula do Vôlei, né, na Oeste, acho. Sei lá. Pode ter sido, Sei lá onde. Né? Eu não vi, dizem que ela falou também, não sei. Né? E aí ele foi lá, retirou o projeto e fez uma publicação no Instagram jogando a culpa dos assessores. Falou, olha, a assessoria do deputado pede desculpa pelo projeto. Então, assessoria, velho, puta que pariu. Além de tudo, é meio covardolas, aí não assume o erro. Né? Então, mas por que isso acontece? É porque ele é do mal? Não. Ele não sabe onde está, o que está fazendo. Porque não tem um grupo lá, em Minas Gerais que ele está? Né? Ele é mineiro, né? É mineiro. Acho que ele é deputado de Minas. Lá em Minas Gerais, que faz pressão na base dele, porque ele se elegeu com o tal do voto ideológico, ele recebeu voto no estado inteiro. Então, onde está a base dele? Ninguém sabe, não tem base. A base dele é porque ele ficou puxando o saco do Eduardo Bolsonaro durante a campanha. Esse sentimento de revolta que as pessoas ficam por ele ter sido Sim, cancelado, lógico, né? Então tinha essa indignação de que ele foi sacaneado, né? E aí foram lá e elegeram ele. Ele foi lá e dá um prêmio para quem o sacaneou, assim, é genial. Né? E aí não tem essa base. Né? Que vai lá e exige, não, Maurício, é o seguinte, a gente não quer nem imposto de DPVAT, nem ESG, a gente quer outra coisa aqui para Minas Gerais. Não tem. Então, é isso que precisa acontecer, e é isso que nós vamos discutir na imersão BSM, que vai ao ar no dia 24 de agosto. Né? As inscrições já estão abertas para você se inscrever. Tem um link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Se você não achar, você entra brasilsemmedo.com, que vai ter um banner escrito imersão BSM lá em cima. Você clica nele ou entra nas nossas redes sociais, que tem link para tudo quanto é lado. Né? Imersão BSM, clica lá e faça sua inscrição. Aproveite que os ingressos do primeiro lote vão até, sei lá, daqui uns dias acaba. Né? Não sei quando que acaba, mas vai acabar. E depois ele vai ficar mais caro e tem menos coisa. Porque quem comprar o primeiro lote tem 3 bônus. É isso que fala, né? Isso. Tem 3 bônus. Um é essa aula que foi gravada com o Felipe Barros aqui ontem, que acho que vocês andaram vendo nos stories aí. É uma aula do Felipe e do Bernardo discutindo esse negócio que todo mundo fala, mas ninguém explica, né? Que é assim, o que tem a ver ganhar a prefeitura com o Senado? Não precisa explicar por que o Senado é importante para a direita, para a gente tentar, por meio do Senado, reverter esse quadro policialesco que tomou a democracia relativa brasileira. Né? Mas assim, por que ganhar essa eleição agora é importante para ganhar o Senado? Né? Então tá lá o Felipe e o Bernardo Kister discutindo isso. Felipe, que foi também vereador, foi militante, né? O Felipe, as pessoas nem sabem, mas o Felipe ele era um vlogger, porque não tinha nem YouTube direito assim, para publicar, o pessoal publicava no Facebook. Né? O Felipe tinha uma página no Facebook, que ele publicava uns vídeos lá. Eu acho que ele andou apagando os vídeos, assim, que acho que ele deve ter vergonha. Mas os vídeos eram muito bons, assim, cara, muito bons. O Bernardo já foi assessor do Felipe. Exatamente. O Bernardo foi assessor do Felipe quando o Felipe virou vereador. Né? Então os dois têm experiências aí do que um vereador pode fazer de fato, né, na pauta conservadora. Né?
Porque assim, o vereador não pode tomar grandes decisões, mas ele pode influenciar diretamente, né, no lugar. Então eles estão discutindo isso aí. Tem uma aula minha que é explicando esse troço aí que a direita ganha, mas não leva. Né? Que a gente é uma força eleitoral, mas a gente ganha eleição e depois ninguém liga mais para nós. Né? A gente fica sentado lá no canto, igual o menino lá do meme, que está com o controle do videogame desligado, né, desplugado. Ou do Narcos lá, né? Sentado no balanço, assim, né? Olhando. A Wagner Moura no balanço. É isso, a gente ganha, mas daí? Né? Não leva. Né? E uma outra aula que eu explico o que está acontecendo no Brasil, né, e por que é importante, serão importantes as eleições de 2026, porque está ocorrendo, mais do que a presidência da República, está ocorrendo essa transformação. Né? O Brasil está migrando saindo de um presidencialismo de coalizão, né, que é o regime que funcionou até mais ou menos ali no final do governo da Dilma, para um parlamentarismo que eu chamo, né, parlamentarismo de coação, em que o Congresso tem o protagonismo da política no Brasil. Né? E isso causa uma série de problemas, porque não é um parlamentarismo de verdade, é o que eles chamam de semipresidencialismo. Mas semipresidencialismo é só um nome para dizer assim, que o presidente está lascado, vai ficar com a faca no pescoço, né, durante todo o seu governo, e não tem força para tocar políticas, etc. Então, vou discutir isso numa aula, né, que é uma aula bônus. Então, você só tem isso se você comprar o ingresso... Ou agora no primeiro lote. Agora. Então, se você precisa comprar, e você precisa pegar este link e mandar para os seus amigos e falar, deixa de ser burro. Né? O Instagram está nos boicotando, não está entregando o conteúdo. Não. Então a gente precisa realmente da ajuda de vocês também. Essa é uma arma que vocês têm também. Além de aprender tudo que vai estar na imersão, mas essa arma de divulgação desse trabalho que é sério e comprometido. Exatamente. Isso, né?